E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, crônica argumentativa. Então a gente está vindo aí de uma sequência bem grande de gêneros textuais. Mas não se preocupem, vocês estão ficando brabo agora. Oh, de novo o texto, professor. Calma. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em oração subordinada e vocês vão falar: meu Deus, professor, que saudade de um texto. Vocês vão ver. Então a crônica... Para a gente retomar lá dos gêneros textuais, das tipologias textuais, a crônica ela é uma tipologia que tem a nossa opinião. Então a crônica ela tem como característica trazer a opinião do leitor, trazer o que a opinião do autor, o que o autor acha daquilo ali, sobre um determinado assunto. Qual que é a diferença que a gente tem da crônica para o artigo de opinião? A crônica ela pode ser informal. A crônica ela vai relatar acontecimentos do dia a dia, ela vai relatar acontecimentos dos momentos da vida do autor, acontecimentos do cotidiano. Então ele pode colocar regionalismos, ele pode colocar gírias, ele pode colocar falas em primeira pessoa, ele não precisa ficar preso no nós devemos fazer aquilo, talvez devamos entender que tal coisa. Não, ele pode colocar eu levantei e fui ao mercado, pode colocar diálogo entre os personagens, tem que ter um enredo, tem que ter um funcionamento sobre como aquilo ali vai funcionar. Justamente porque a gente tem a maneira de entrar em contato com esses personagens. A gente precisa conversar, a gente precisa ter uma ideia, a gente precisa elaborar esse pensamento junto com os personagens. Lembre-se, o que faz uma história andar, o que faz um enredo funcionar são os personagens. Então, por mais que você vá contar algo que aconteceu com você e a sua família, igual o professor usou na primeira aula, um exemplo do que aconteceu com vocês, ou vocês colocam bons exemplos e colocam o acontecimento que teve, ou não vai dar certo. Tranquilão? Então, vamos ter o seguinte pensamento. Na crônica, eu sou informal. No artigo de opinião, eu sou formal. Na crônica, eu posso colocar o meu pensamento sobre um determinado acontecimento e colocar, talvez, não tantas argumentações sobre aquilo, porque a ideia da crônica é levar a pessoa à reflexão, porque a crônica, a estrutura da crônica em si, ela tem a característica de criticar algo. Então, um exemplo que eu gosto de dar é você pegar o dia a dia da sua cidade. Então, você pode pegar o transporte público, o saneamento básico. Uma vez eu participei de uma elaboração de crônica num colégio que eu trabalhava, onde os alunos fizeram uma crônica relatando, criticando o preço do lanche na cantina da escola. Quando aquela crônica chegou, quando eu fui fazer a correção daquela crônica, ela estava bem montada. Então eu levei para a coordenação, que por sua vez levou para a direção, que por sua vez levou até a cantina e gerou uma redução dos preços. Por quê? Porque ali foi feita uma crítica social que envolvia o meio deles, eles interagiram. Então foi uma crônica que foi bem construída. Tanto que convenceu a mim, enquanto professor, que levei a coordenação, os coordenadores leram, convenceram a eles, que levaram a direção, que então convenceu a direção, e a direção acabou fazendo esse pedido, levando também ao responsável pela cantina do colégio, e eles fizeram uma redução de preço. Graças a quê? A uma crônica bem montada, com argumentação, que levava a uma reflexão, a uma montagem de ideias, beleza? Então lembre-se, a crônica ela tem montagem de ideias, a gente precisa saber interagir. Então acompanhe lá com o professor. A crônica é um gênero que tem relação com a ideia do tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano. Linguagem literária, porque você está contando uma história, e conotativa. O que é uma conotação? Conotação é quando você fala de algo no sentido figurado. Denotação, sentido literal. Conotação, sentido figurado.
Então, o que é um sentido figurado? Quando você diz que você está morrendo de fome, você não está morrendo de fome, você está com bastante fome e a gente tende a exagerar. Então, você diz, nossa, eu estou morrendo de fome. Quando as meninas veem um menino passando e ele é bonito, falam, nossa, ele é um gato. Significa que ele é um gato mesmo? Que ele é peludo e ele cospe bola de pelo? Não. Significa que ele é bonito. Está falando no sentido conotativo. Está falando linguagem conotativa, no sentido figurado. Se for no denotativo, ia dizer que ele era o animal, o gato mesmo. Lembre-se, para fazer uma diferenciação, conotativo, figurado e denotativo é literal. Aonde que está o significado literal das palavras? No dicionário. Então, denotativo começa com D. Denotativo, D de dicionário. Denotativo, D de dicionário. Você já sabe que vai ser a linguagem literal das coisas. Tranquilão? A origem da palavra crônica é grega e vem de cronos, tempo. É por isso que uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo. Vejam, crônica, ela fala de um tempo. Então é o tempo que você vai analisar sobre os acontecimentos que você tem ali. Os acontecimentos que você escolheu falar. Lembre-se, aqueles meus alunos escolheram falar sobre algo do dia a dia, bem contemporâneo, bem atual e bem específico. Era uma crônica que só teria sentido para os alunos daquela escola naquele momento, que tinha a ver com o preço do lanche. Então, é o tempo que ele envolveu, o tempo que eles estão estudando. A crônica pode receber diferentes classificações. A lírica, em que o autor relata com nostalgia e sentimentos, né? Então você vai colocar a ideia do lirismo, onde o autor vai voltar no tempo, ter nostalgia de determinados acontecimentos, de determinadas coisas. E a humorística, que um autor faz graça com o cotidiano. Ou seja, você vai pegar eventos do cotidiano e vai fazer piada, construções em cima disso. Por exemplo, tem uma coisa que eu vi no jornal, né, que dá para fazer uma crônica muito boa, nesse período de pandemia que está passando, que as pessoas estão presas em casa, teve 2 cantores que a galera pegou uma mania de, vou ligar uma caixa de som aqui e vou cantar para os vizinhos, né? Que legal, o vizinho está cantando. Só que a pessoa do prédio 1 decidiu cantar, eu não lembro a hora, mas vamos supor que ela decidiu cantar às 5 horas da tarde. A pessoa do prédio da frente decidiu fazer a mesma coisa na mesma hora. Então só tinha a rua que separava eles. Os 2 caras chegaram lá, ligaram 2 caixonas de som, colocaram o microfone lá e começaram a cantar. Em vez das pessoas, né, que teve repercussão em jornal, todo mundo, nossa, né, as pessoas cantando para mudar o dia a dia e tal, as pessoas ficaram mais felizes. No caso ali, as pessoas ficaram com raiva, porque nem esse cara e nem esse cara desistiram de cantar, os 2 cantaram juntos, músicas diferentes, ninguém conseguia entender nada, então só ficou uma mistureira de barulhos. Então as pessoas aqui nesses 2 prédios e os vizinhos, eles ficaram felizes ou ficaram bravos? Ficou todo mundo bravo. Então vejam, daria para fazer uma crônica fazendo essa crítica. O isolamento social, que é importante, as pessoas vão tentar ajudar, e só atrapalha. Você pode fazer um humor com esse tipo de notícia. Por isso que você tem que ter uma boa leitura. Crônica e ensaio, né, dentro do tipo de crônica, em que o cronista ironicamente tece uma crítica que acontece nas relações sociais de poder. Vejam, relação social de poder não quer dizer somente que nós estamos falando de um prefeito, de um presidente, de um ministro. Relação social de poder é quando a gente tem hierarquia. Então, eu para com o meu chefe, vocês para com os pais de vocês. A relação que tem entre aluno e professor, uma vez que quando o professor está na sala de aula, ele, né, que é o responsável ali. Quem nunca foi tirado de sala sem ter culpa, né? Os teus amigos estão toda hora conversando, toda hora, e o professor, fulano, fica quieto, fulano, fica quieto. Aí, de repente, uma hora que você falou alguma coisa, e foi a primeira coisa que você falou, o professor estava escrevendo no quadro e falou, pô, de novo, você, pode ir para a coordenação. Os teus amigos ficam quietos, e você olha assim, mas eu não fiz nada. Mas você, é a relação de poder que tem entre você. Isso
é uma crítica ao que acontece nesse momento. A filosófica, que leva à reflexão a partir de um fato ou um evento, a retirada de você da sala de aula. E a jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícia e os fatos, pode ser policial, esportiva ou política. Ou seja, a filosófica você vai refletir sobre isso, e a jornalística você pode apresentar ela como os fatos. Fui retirado sem ter feito nada, e assim vai. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa com trechos reflexivos, em alguns casos, e argumentativos. A argumentação muitas vezes leva à reflexão. O que é uma reflexão? Quando você deixa perguntas, né? Será que isso seria certo? É certo que nós vivamos desse jeito? A gente tem essas reflexões. A linguagem da crônica costuma ser leve, marcada por coloquialidade, e não raro, cada cronista tem seu próprio estilo de uso de palavras. Ou seja, você vai escrever da maneira com que você achar melhor. Se você vai poder colocar suas características de fala, seus vícios de linguagem. Você pode colocar o né, porque o né é a fusão do não com o é. Isso daí é tal coisa, não é? A gente está afirmando. Só que na fala a gente transformou isso no né. Você faz isso, né? Você vai lá, né? Você vai, né? Eu fiz, né? Né? O né é presente na nossa fala. Assim como, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos o e daí. Dizem que a vírgula do curitibano é o e daí. Ah, eu fui em tal lugar, e daí fiz tal coisa, e daí fiz tal coisa. São características que eu posso colocar assim na crônica. A crônica permite. Temas comuns a esse gênero são os mais variados. Qualquer assunto do cotidiano pode ser um motivo de crônica. Então, dei o exemplo para vocês do lanche da escola, dos cantores e das injustiças que acontecem na sala de aula devido aos amigos de vocês. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que ocorra num ambiente urbano que passe a ser escrito de forma de crônica. Ou seja, ela é um ambiente da cidade, a gente passa a colocar elas em acontecimentos da cidade. Existem tipos de crônicas, né? Tipos de crônicas, né? Desde apenas narrativa, passando pelas crônicas jornalísticas, que são as mais comuns, até chegar nas crônicas poéticas, que flertam com o literário. Inclusive, alguns dos grandes brasileiros, né? Machado de Assis, Lima Barreto e Clarice Lispector, foram renomados cronistas em seus tempos. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos de narração, onde você está narrando um acontecimento em sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo. Por quê? O que é o personagem? Quem vai mover o enredo? O que é o tempo? O tempo que vai durar a crônica. Durou um dia, horas, minutos, anos. E o espaço é aonde ela acontece. Nessa crônica não há longos trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, vinculado ao cotidiano da cidade. Você está narrando como é o viver naquela cidade. A crônica jornalística, né, pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos. Você também está narrando algo. Pequenos fatos do cotidiano são contados e em seguida promover uma reflexão sobre eles. Os trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado, ou seja, na crônica jornalística, eu vou pegar coisas que aconteceram e fazer reflexões sobre elas. Pode ser publicada em jornais e esperado que o termo crônica jornalística seja de interesse de grupo social e não apenas do próprio cronista. Ou seja, a crônica jornalística ela é do interesse da população. Então, se eu faço uma crônica falando que o transporte público é ruim, ela atinge uma parte da população, quem pega ônibus, belezinha? A crônica humorística, uma das crônicas narrativas e jornalísticas em geral, é ter o enfoque humorístico acerca de cenas do cotidiano. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota uma particularidade, a maneira com que ele vai escrever. Há aqueles que usam a ironia para marcar a linguagem, há outros que abordam assuntos cômicos, como por natureza, e ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. E para produzir uma boa crônica, necessário ter um bom observador, que você precisa ver como as coisas acontecem, a realidade, a perspectiva inusitada que o cronista encontra num tema de texto. O texto de qualidade deve ser projetado
rascunhado, revisado, ou seja, você vai projetar. Se aquele texto não ficou bom, você pode alterar algumas partes dele. No caso das crônicas narrativas, vale a pena planejar bem quais serão os personagens, o cenário, o tempo, o enredo que serão redigidos. Caso seja para escrever uma crônica jornalística, vale a pena pesquisar, os assuntos do dia a dia. Crônica argumentativa é um texto de argumentação, ou seja, se você vai fazer uma crônica argumentativa, você vai sim colocar uma opinião, um assunto, mas você vai trabalhar sobre as argumentações em cima dele. Muito utilizado em meios de comunicação, jornais e revistas, lembrando que esses meios de comunicação, hoje em dia, eles são em formatos muito mais digitais, estão na internet. A crônica argumentativa funde aspectos do texto argumentativo e se aproxima do artigo de opinião, que foi o que a gente viu nas aulas passadas. Ela pode ser do gênero narrativo dissertativo ou descritivo. Cronistas, autores que escrevem as crônicas expressam esse tipo de texto na sua posição, ponto de vista ou juízo de valor de tal ponto. Vejam, opinião ela só é forte quando nós temos o apoio de bons argumentos. E elaborar uma crônica argumentativa, primeiramente você tem que pegar um tema atual, contemporâneo, como a fome no mundo, os acontecimentos que nós temos, a pandemia seria um deles, ler sobre o assunto, organizar a ideia, separar bons textos e bons argumentos. E a crônica tem que apresentar argumentos, senão ela vai ser somente um texto informativo. Você separou informações e você só jogou informações e você não colocou argumentos, não colocou a sua opinião, você está fazendo uma notícia, você está fazendo um texto informativo. E impor uma característica na crônica que é a acentuação do teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo. Note que a crônica narrativa e argumentativa, elas vão ser breves, elas vão contar uma breve história, com personagens, tempo e espaço. O narrador, ao invés de utilizar as marcas pessoais e indiretos. Então você pode ou colocar a sua opinião direta ou indireta. Belezinha? Temos aqui os tipos, as principais características da crônica argumentativa. Argumentação e persuasão. Persuasão é convencer. Você está escrevendo aquilo porque você quer convencer alguém de alguma coisa. Linguagem coloquial, simples, você quer que as pessoas entendam o seu texto. Temas cotidianos e polêmicos, justamente para levar as pessoas a se interessarem por aquilo. O humor e a ironia andam de mão dadas. Leva à reflexão, porque a pessoa tem que ver o que ele quis dizer com isso. Subjetividade e criatividade nela, não é objetiva, ela é subjetiva. Você vai enrolar, você vai ter detalhes na sua crônica. Fusão do estilo jornalístico e literário, você está informando, mas ao mesmo tempo você está fazendo algo ficcional. Poucos personagens, se houver, porque como a crônica tem que ser curta, como que você vai desenvolver tantos personagens? Tempo e espaço limitados, a mesma coisa do outro. Se eu tenho muito personagem, tenho que desenvolver todos. Se eu tenho muitos ambientes, tenho que descrever todos, isso toma tempo. E o caráter contemporâneo. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.